Bem, meus irmãos, então sejam mais uma vez bem-vindos aqui na nossa segunda aula aqui do nosso módulo, livro de Apocalipse, tá? E como eu falei, sempre eu vou mostrar esse quadro aqui para nós, para a gente ficar, para a gente saber para onde a gente vai e até para a gente fixar bem a questão da nossa escatologia, tá? Então, esse módulo aqui é o módulo O Livro de Apocalipse, mas nós tivemos aí o módulo a Escatologia, tá? E esse é um quadro que onde resume um pouco da nossa escatologia. E como eu falei na outra aula, a questão do Apocalipse, ela é a questão de como você entra nele, tá? Como você coloca, assim, entre aspas, né, o seu pé, o seu dedinho em Apocalipse. Então, se você não tem uma escatologia, uma linha escatológica aí bem definida, então fica realmente complicado, né? E como eu falei, são várias linhas de interpretação. Nem todo grupo concorda com a maneira que nós cremos nessa questão de escatologia, de apocalipse, de profecia, né? E a gente tem falado alguns termos aí para nós, tá? Então, na aula passada, a gente relembrou alguns conceitos, algumas linhas escatológicas aí, tá? E a gente está seguindo aquilo que a maneira que a gente crê, que a gente interpreta, ok? Então, olha só, eu vou passar aqui bem rapidinho, só para a gente ter uma ideia. Então, você imagina que aí nós temos a linha do tempo, tá? Opa. E estamos hoje na época da igreja, que começou lá com Atos 2 e vai terminar com o arrebatamento da igreja, tá? Quando Jesus volta para buscar os santos, buscar a sua igreja. Então, nós estamos hoje aqui, tá? Época da igreja, tá? Não sabemos quanto tempo é esse tempo aqui, tá? O arrebatamento, como nós vimos, é algo iminente, pode acontecer a qualquer momento, ok? Lá no livro de Apocalipse, então, nós temos capítulo 1, nós vimos semana passada, e hoje nós vamos ver capítulo 2 e capítulo 3. Então, repare que do capítulo 1 até o 3 é antes do arrebatamento, ok? Então, é onde nós estamos hoje. Você quer saber onde você está no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que a gente vai ver hoje, tá? Você lembra que nós vamos seguir o resumo do livro de Apocalipse, do próprio livro de Apocalipse, tá? Capítulo 1, versículo 19, João deveria escrever as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer, ok? As coisas que viste, então nós entendemos que é o capítulo 1, foi a visão que João teve de Jesus na ilha de Patmos, tá? A visão de Jesus glorificado lá, que ele descreveu. Essas seriam as coisas que viste, isso é passado. Isso aconteceu lá no primeiro século, quando ele vai escrever o livro, ok? As coisas que são é mensagem às igrejas, tá? Para a nossa época. A gente vai começar a ver a questão das igrejas hoje, as 7 igrejas, capítulo 2 e capítulo 3. E aí as coisas que em breve devem acontecer é futuro, ok? Então, a nossa linha de interpretação para o livro de Apocalipse é a questão futurista, tá? O que é a linha futurista? Entendemos que capítulo 4 para frente está no futuro, tá?
Essa é a linha que nós seguimos, futurista, ok? Então, tudo que estiver do capítulo 4 para frente está no futuro, tá certo? Isso vai nos ajudar a entender. Isso faz parte lá daquele resumo que nós vimos na última aula. As coisas que em breve devem acontecer depois destas, ok? Então, vamos lá, rapidinho. Então, em acontecendo o arrebatamento, e aí, então nós temos a tribulação do capítulo 4 ao capítulo 18, que nós vamos ver. A tribulação, ela é a última semana de Daniel, como nós estudamos lá, das profecias das 70 semanas. Ela é dividida em 3 anos e meio iniciais, 3 anos e meio finais, tá? O que nós chamamos de a grande tribulação é a parte final dos 3 anos e meio, ok? Também, por aqui, a gente também se identifica com a questão de que somos tribulacionistas, tá? O que o pré-tribulacionismo ensina, que é o que nós seguimos, que nós cremos, que a igreja ela é arrebatada antes desse período da tribulação. Então, segundo a nossa interpretação pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação. Nem todos os grupos creem dessa maneira. Por exemplo, os presbiterianos, que são aliancistas, eles são pós-tribulacionistas. Então, para eles, a igreja ela passa pela tribulação. Nós não cremos dessa maneira, ok? Então, 3 anos e meio, e aí a gente tem os 7 selos, as 7 trombetas que vamos estudar, e as 7 taças, ou os 7 flagelos de Deus. Como é que termina a tribulação? A tribulação termina com a volta de Jesus com os santos, que é chamada a segunda vinda, ok? E aí nós vamos ter, isso é capítulo 19, e aí nós vamos ter a batalha do Armagedon. O Armagedon, nós vamos ver que é no final da tribulação, tá? Por ocasião da volta de Cristo em poder e glória. Então, olha só, para nós cremos na volta de Jesus em 2 etapas, tá? A primeira, para buscar a sua igreja no arrebatamento, e depois do início da tribulação, 7 anos depois, ele volta em poder e glória com a igreja, com a sua igreja, tá? Essa é a nossa interpretação, tá? Depois disso, nós temos, logicamente, o milênio. Aqui, antes do milênio, também tem uma questão que nós somos pré-milenista, tá? O pré-milenismo diz que Jesus volta antes do milênio. Nem todos os grupos pensam dessa maneira, tá? De novo, os presbiterianos. Os presbiterianos são amilenistas, tá? Eles não creem no milênio literal, ok? Nós cremos no milênio literal de 1000 anos, como nós vamos ver em Apocalipse 20, quando chegarmos lá, e Jesus ele volta antes do milênio, por isso somos pré-milenistas, ok? Então somos pré-tribulacionista, a igreja não passa pela tribulação, é arrebatada antes, e seguimos a linha pré-milenista, Jesus volta antes do milênio, tá certo? Depois do milênio, Satanás ele é solto, há a rebelião final, e aí então ele é lançado no lago de fogo, e aí há o julgamento do grande trono branco. Aqui é para os ímpios, é aqui onde os ímpios vão ressuscitar, todos os ímpios para serem julgados e condenados no lago de fogo. Daí então nós temos a eternidade, novo céu, a nova Jerusalém, o estado eterno, ok? Então, essa é a nossa linha que a gente interpreta a questão de profecia, escatologia e o próprio livro de Apocalipse, tá? Então, a gente vai estudar o livro de Apocalipse dentro dessa visão aqui, que é a nossa visão. Tá certo? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa sobre este quadro aqui? Estão me ouvindo aí? Tudo ok? Dê um retorno aí que é para mim saber se eu estou falando só.
Ok, estou vendo. Ricardo, eu queria fazer uma pergunta. Quando uma pessoa participa da nossa igreja, mas tem uma linha de pensamento diferente, e mesmo assim ela quer continuar, entendeu? E às vezes faz até comentário tentando passar a linha de pensamento que não é a nossa linha de pensamento. Como você está explicando aí. Uma boa pergunta. Vamos fazer o seguinte com essa pergunta aí da Cacau. Depois que a gente dividir, eu vou jogar essa pergunta aí para vocês. O que você faz se lá no seu grupo tem alguém que não concorda? Por exemplo, nós estamos falando que a igreja não passa pela tribulação. Tem alguém lá que diz, não, para mim a igreja passa. Estamos falando que o milênio é 1000 anos literais. Aí ele diz, não, o milênio não é literal. Então, como é que a gente vai resolver essa questão? Tá? Então, segura essa pergunta aí, Cacau. Boa pergunta. E aí a gente, antes daquela nossa divisão, a gente vai conversar sobre isso aí. Oi, pode falar. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, Edmar. Ah, tá. Na volta de Jesus, ele vem com os santos, com a igreja, né? Aqui, segunda vinda, você está falando, sim. Tá. Mas o que vai acontecer durante esse período? As pessoas que vão morrer, eles não vão... Ah, tá. Desculpa, Ricardo, entendi. Eu entendi agora. Foi no pensamento que eu te respondi, foi... Desculpa aí, mano, eu entendi. Tá certo. Mas depois tu compartilha com a gente aí qual era a tua dúvida. Tá? Bem, vamos entrar aqui, meus queridos. Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar agora o segundo ponto daquele nosso resumo, que é as coisas que são, tá? Do versículo 19 do capítulo 1. Então, lembra lá, né? Que a ordem de Jesus para João foi: escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que em breve devem acontecer depois destas, tá? As coisas que são é a mensagem às igrejas, como nós vamos ver hoje. As igrejas da Ásia. Então, lembra que João está preso na ilha de Patmos, lá no mar Egeu, como nós falamos, ok? Por causa da perseguição, do testemunho. Falamos todo aquele pano de fundo histórico lá, o imperador Domiciano mandou prender, começou a perseguição lá com Nério, 64, toda aquela história que a gente contou na primeira aula lá, tá? Então, você tem que lembrar que essas igrejas, elas estão sobre uma forte perseguição do império, tá? Então, eles estão sendo mortos. Nessa época, você já ouviu falar no Coliseu de Roma? O Coliseu, você já ouviu falar? Sim, já. É como se fosse um estádio, mas muito maior, né? E nessa época, o Coliseu ele é construído e para ter atrações lá, é que eles começam a jogar os cristãos, né? Lá para a questão dos leões e tudo mais. Aquelas coisas que a gente vê no filme lá, tá? Então, essa coisa do leão matando, comendo, você não encontra no livro de Atos, porque isso é mais para frente, tá? Então, as igrejas estão sendo perseguidas. Outra coisa que eu falei é que até esse momento, e a final do século I, provavelmente é bem certo que só João dos apóstolos estivessem vivo, tá? Todos os apóstolos, inclusive Paulo, já haviam sido martirizados e mortos, tá? Nessa perseguição aí. É bem provável que até o ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, todos eles já haviam sido mortos, né? Apóstolo Paulo, Pedro e os outros lá. Então, só João que está vivo dos apóstolos lá, tá? Então, nós vamos falar hoje das coisas que são mensagem às igrejas. E é interessante, deixa eu colocar aqui, abra logo lá a sua Bíblia para Apocalipse capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2, para você ir marcando aí. Geralmente, quando a gente ouve alguma mensagem em Apocalipse, geralmente a gente ouve ou no capítulo 12 ou no capítulo 3, né? Mensagem às igrejas. E tá certo isso, tá? Tá certo, porque as igrejas é mensagem para nós hoje, tá? Algumas coisas sobre essas 7 igrejas. Você lembra que lá no capítulo 1, essa visão que João teve de Jesus lá, você lembra que na mão direita ele tinha o quê? 7 estrelas, né? O que são essas 7 estrelas? O próprio capítulo interpretou. O que são as 7 estrelas que estão na mão direita de Cristo? São os 7... Isso, os 7 anjos das 7 igrejas, que a palavra anjo significa mensageiro, nós entendemos, tá, que são os pastores, são os líderes, são os presbíteros dessas 7 igrejas, que estão lá na mão de Jesus, nessa posição e tudo mais, tá? Falamos isso no capítulo 1. Falamos também que João, quando vê Jesus, ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas que a gente vai falar hoje, tá? Então, o próprio capítulo deu a interpretação. Quanto a isso, não há dúvida, tá? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ok? E Jesus anda no meio dos candeeiros, tá? Então, olha só, a mensagem dessa igreja, é uma mensagem para nós hoje. É uma mensagem para o tempo da igreja. Ok? Há várias interpretações para essas 7 igrejas. Há uma interpretação histórica dessas igrejas. Porque, olha só como é, nós não cremos nesse tipo de interpretação, pelo menos eu forçar muito, mas o que acontece? Eles tentam encaixar as 7 igrejas dentro do tempo da história do cristianismo. Por exemplo, eles vão falar que a primeira igreja, Éfeso, é a igreja do primeiro século, né, a igreja apostólica. Daí eles falam que Esmirna é a igreja perseguida, que foi perseguida, então a igreja do segundo, terceiro, quarto século, até lá Constantino, tá? Quando para a perseguição, eles encaixam Esmirna, aí daí vem as igrejas Pérgamo, Tiatira, eles encaixam ali no início da igreja católica, daí eles encaixam que Filadélfia já é lá no tempo da reforma, né? E Filadélfia, você sabe que é a igreja portas abertas, igreja missionária, e aí vai, e até que finalmente falam que a última igreja, que é a pior das igrejas, das 7, que é Laodiceia, que é a igreja morna, que seria a igreja que nós estamos hoje. Entendeu? Então, esse é um tipo de interpretação que se tem por aí, de tentar encaixar as 7 igrejas como 7 períodos da história. Essa não é uma boa interpretação, porque tem que forçar muito a coisa, tá? E aí não encaixa, né? Não encaixa as coisas lá. A melhor interpretação sobre as igrejas, primeiro, você precisa saber que essas eram igrejas que existiram mesmo na época de João, tá? Igrejas reais, tá? Você lembra que nós falamos que o número 7 é o número que aparece muito em Apocalipse, o número 7 é o número que dá a ideia de plenitude, de algo completo, né? Então, tem muito 7 no Apocalipse, 7 estrelas, 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 flagelos, 7 trombetas e vários 7 aí que a gente vai ver no livro de Apocalipse. Então, a melhor interpretação para nós, que eu penso,
é que essas 7 igrejas, elas representam a igreja em todas as épocas, tá? E cada igreja tem um pouco das 7. A gente vai ver isso. Essa é a melhor interpretação que eu posso pegar, né? Que as 7 igrejas representam todas as igrejas, tá? Em todas as épocas, inclusive para a nossa época. Então, para a nossa época, se a gente olhar para a igreja hoje, né, e quando eu falo igreja, eu estou falando igreja de um modo geral, você vai ver um pouco de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Ok? Deu para entender? Então, não é uma boa interpretação dizer que as igrejas são os períodos, que hoje a gente vive na igreja Laodiceia, né? Então, já seria a última igreja e Jesus já estaria voltando. Isso é forçar muito o texto, tá? Então, é melhor pegar as igrejas como algo completo, né? Como algo que traz características de todas as igrejas hoje e do tempo da igreja aí. Deu para entender ou ficou confuso? Repita o que eu falei aí nas suas próprias palavras. Só para ver se você entendeu o que eu falei. Tu estás dizendo que a melhor interpretação é essa que você está falando aí, a última, mas foi fruto da tua observação, é isso? Não, essa é o que eu vejo, por exemplo, se você vê a apostila, está lá a apostila Bruce tem essa interpretação. Eu lembro que quando a gente estudou com o pastor Bill, também ele usou muito disso, né? E se você pega também os próprios presbiterianos, né? Por exemplo, você está notando que eu falo bastante contra eles, né? Mas se você pegar um vídeo do Hernandes Dias Lopes ou do Augusto Nicodemos, onde ele fala sobre essas 4 igrejas, é um vídeo excelente, porque eles pregam sobre isso, tá? Hoje eu estava ouvindo, é muito bom, é muito bom. Claro que as coisas que são, parece que tá legal, né? A questão é que depois que eles estão, mas eles não entram nessa seara aqui, né? Mas tem 2 vídeos muito bons sobre eles, e eles pregam sobre isso, eles fazem aplicação sobre as igrejas. Então, é assim que eu creio que a gente tem que fazer, tá? Então, se você for pregar, se você for falar, então você pode contextualizar as igrejas com as igrejas de hoje, tá? Essa é a interpretação que a gente mais encontra por aí. E tem essa outra também que começa a encaixar cada igreja no período da história, que não é uma boa interpretação. Ok? Então, olha só, a gente vai estudar essas 7 igrejas, eu vou tentar não pregar, porque a questão é que dá logo vontade de pregar sobre as igrejas aqui, mas o que eu vou colocar aqui é que a gente conheça, tá, as 7 igrejas lá, e tenha a estrutura de como é feita a apresentação para cada igreja dessa aqui. Tá joia? Então, olha só, quando a gente vai estudar, quando a gente vai ler sobre essas 7 igrejas, que é para a nossa época, é aqui que nós estamos, tá? Então, geralmente, a carta para essas igrejas, ela tem uma apresentação de Jesus. Então, Jesus ele vai se apresentar para essa igreja e ele vai colocar algumas características dele para essas igrejas. Essas características são aquelas que nós vimos no capítulo 1. Então, você lembra que João escreveu Jesus, né, na sua glória, com aquelas coisas lá, né? Espada que sai da sua boca, olhos como chama de fogo, cabelo branco,
pés e tudo mais, palavra. Então, cada igreja, Jesus vai se apresentar com uma dessas características que vai ter a ver com aquilo que ele vai falar para essas igrejas, ok? Também, as igrejas, geralmente, não todas, mas elas vão ter um elogio por aquilo que elas estão fazendo, vai ter uma crítica, não todas, a gente vai ver igrejas que têm crítica, vai ter uma exortação para aquela igreja e vai ter uma promessa. Então, a estrutura para as igrejas é a apresentação de Jesus, um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. Então, se você prega sobre as igrejas e você segue essa ordem, dá uma boa pregação aí. Agora, vai ter igrejas que só vai ter críticas, não vai ter elogios, vai ter igrejas que vai ter elogios e não vai ter críticas. E aí a gente vai ver cada uma delas aí. Tá certo? Então, assim, meus irmãos, enquanto a gente vai estar estudando aí sobre essas igrejas, começa a pensar, porque é para a nossa época. Isso aqui, sim, você pode pensar que é para a nossa época, que é algo atual. Pensa na sua igreja, pensa no grupo que você faz parte, pensa no grupo, em toda a igreja que nós fazemos parte, pensa nas igrejas que há hoje, né? Como realmente vai ser uma coisa bem atual aí, tá certo? Vamos lá. Tentando me ligar aqui. Vamos lá. Então, qual é a primeira igreja? É a igreja de Éfeso. Éfeso. Tá? Éfeso. Existe uma carta na Bíblia para essa igreja, além dessa aqui? Efésios. Efésios, tá? Então, você lembra que Éfeso, a cidade de Éfeso, tá? Ela ficava na Ásia Menor, ok? Lá em Éfeso, tinha o templo da deusa Diana, chamada Diana dos Efésios. Portanto, era uma cidade muito visitada por causa desse templo, tá? As pessoas lá ganhavam muito dinheiro com as imagenzinhas da Diana. Então, era uma cidade bem idólatra. Paulo chegou nessa cidade, de acordo com Atos 19, se eu não estou enganado, na segunda viagem missionária, tá? Então, ele chegou na segunda viagem missionária, ele deu uma encostada lá em Éfeso, tá? Éfeso era a capital da Ásia Menor, tá? A cidade mais importante ali da Ásia naquela época. Então, Paulo fundou a igreja na segunda viagem, ele não passou muito tempo em Éfeso. Quando ele retorna na terceira viagem missionária, ele vai direto para Éfeso. Lá ele passa um bom tempo lá, acho que 3 anos, alguma coisa lá, né? E Éfeso se torna há um grande avivamento naquela cidade por causa do evangelho que chega lá. Então, se você ler Éfeso, você vai ver as pessoas queimando os livros de feitiço em praça pública. Há um grande avivamento lá em Éfeso, né? Tanto é que nós temos a carta aos Efésios lá na Bíblia, ok? Hoje em dia, se você vai lá, é essa imagem aí, mais ou menos, só ruínas, ok? Mas vamos ler lá na época, ok? Então vamos lá, vamos começar a ler aqui, para a gente ir ganhando tempo aqui. A gente vai fazer o seguinte hoje, tá? A gente vai ver das 7 igrejas, as 4 que estão aqui no capítulo 2, e na próxima aula, daqui a 15 dias, porque sexta-feira não vai ter aula, a gente vê as 3 últimas igrejas do capítulo 3, e aí a gente fecha essa parte das coisas que são, tá? Então vamos lá. Versículo 1 diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, tá? Então, ao anjo da igreja, então, João deveria escrever e mandar
para o pastor da igreja de Éfeso, tá? O líder, lembra que João está lá na ilha de Patmos, tendo a visão e escrevendo, tá? Então, Éfeso, e ele se apresenta, Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são os 7 pastores, e que anda no meio das igrejas, que são os 7 candeeiros de ouro, tá? Então, aqui a gente pode observar essa questão de que os líderes estão numa posição de proteção na mão direita e até de honra, a mão direita, né, de Jesus, e que Jesus ele anda no meio das igrejas. Então, ele sabe o que está acontecendo em cada igreja. Lembra que eu falei, contextualiza isso com as igrejas hoje, tá? Isso aqui a gente pode contextualizar. Versículo 2. Versículo 2, então, nós temos o elogio para aquela igreja. O que Jesus elogia naquela igreja? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achartes mentirosos. Então, o elogio para aquela igreja é que aquela igreja, ela é uma igreja que a gente chama isso uma igreja ortodoxa, tá? Era uma igreja que, mesmo diante das dificuldades, mas continuava o trabalho, continuava o ministério. Conheço as tuas obras, são os frutos daquela igreja, né? O labor, o esforço daquela igreja, a perseverança, porque lembra que eles estavam em perseguição, né? Pelo império, e uma coisa que aquela igreja fazia é que ela não suportava homens maus e ela colocava à prova aqueles que chegavam lá se declarando apóstolos, mas não eram. E acharam mentirosos. Você acha que isso é atual para hoje? Quantas igrejas há por aí, aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos? Tá? Você sabe que a palavra apóstolo, aí tem os 2 sentidos, né? Tem a palavra apóstolo no sentido dos 12 apóstolos, e só eram os 12 apóstolos, mas a palavra apóstolo significa enviado. O apóstolo hoje seria como o missionário que é enviado, tá? Mas sendo como apóstolo no sentido dos 12 ou como missionário, né? Mas aquela igreja, ela colocava à prova esses que chegavam lá se declarando, veja que eles se declaravam a si mesmos como esses apóstolos, e eles não eram, né? O que você pode pensar hoje das igrejas? Tem muita igreja hoje, né, de pessoas que se declaram a si mesmos apóstolos, homens de Deus e tudo mais. Não é verdade? Aquela igreja colocava à prova esses homens. Não sei que tipo de prova eles colocavam lá, o que eles faziam, mas o certo é que eles achavam mentirosos. Jesus está elogiando aquela igreja por causa disso. A gente tem que ter muito cuidado. Vira e mexe, não é verdade? Vira e mexe, está chegando pessoas no nosso meio. E a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Quanta confusão já houve por aí, porque a gente acaba deixando, né, não tendo esse cuidado de pessoas que chegam no nosso meio, né, se declarando crentes, cristãos, e realmente não são. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não sei se você já teve essa experiência, mas o elogio de Jesus para aquela igreja era isso, tá? A igreja de Éfeso. Agora, versículo 3 ainda é elogio, tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome e não te deixastes esmorecer. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, era uma igreja que suportava
as provas, as dificuldades, né? Mas continuava firme. Ok? Versículo 4. Aí nós temos a crítica à igreja de Éfeso, tá? Olha, eu não vou detalhar para não ficar uma pregação muito, né? Mas para a gente poder passar aqui. Mas qual era a crítica daquela igreja? Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Ok? O teu primeiro amor. Essa era a crítica da igreja de Éfeso. Então, aquela igreja começou bem, lá na época de Paulo, talvez aquele avivamento que aquela igreja teve ali na terceira viagem missionária e os anos mais para frente. Se você for colocar isso aqui, deve ser menos de 50 anos ali da fundação daquela igreja, né? Se você coloca, e eles já tinham abandonado o primeiro amor. Agora, o que você acha que seria esse primeiro amor aqui? O que você colocaria? Pensa na igreja. Às vezes a gente pensa muito individualmente, mas Jesus está falando com a igreja. O que seria o primeiro amor? Como é que uma igreja hoje pode abandonar o seu primeiro amor? O que você já ouviu sobre isso? Não ouviram nada? Ricardo, seria a alegria, a prioridade, o entusiasmo de estar servindo. Uhum. Pode ser. O que mais? Sim. Quem ia falar aí? Eu acho que também pode ser a desobediência, trocar a palavra de Deus por outra palavra, né? A pessoa, no início, assim, do primeiro amor, né, tinha aquele entusiasmo de ler a palavra, de obedecê-la, e agora está esmorecido. Eu colocaria isso, porque veja bem, Jesus ele elogia aquela igreja, a igreja de Éfeso, naquela época, estava lá, funcionando, aguentando as provações e trabalhando, porque ele elogia as obras, elogia o labor, elogia a perseverança, elogia aquilo que eles estavam fazendo, mas por alguma razão eles tinham abandonado o primeiro amor. Mas era uma igreja que estava fazendo as coisas. Sabe o que eu penso nisso? Você sabe aquela igreja que está fazendo muita coisa? Você já viu aquela frase que diz assim, às vezes a gente está tão envolvido com a obra de Deus, mas não estamos envolvidos com o próprio Deus da obra. Uma coisa como isso. Já parou para pensar? Jesus está olhando a motivação daquela igreja. Eu não duvido que aquela igreja estivesse fazendo muita coisa ali, mas ele está criticando a motivação daquela igreja em fazer isso, né? O início que aquela igreja fazia, a motivação, porque é muito fácil a gente se envolver, né? A igreja fazer tanta coisa, se envolver com a obra de Deus, mas esquecer o Deus da obra, né? Questão da própria intimidade com o Senhor, né? A gente precisa ver o que a nossa igreja está fazendo, qual é a motivação disso, né? Jesus criticou aquela igreja por causa desse primeiro amor que eles perderam lá, tá? Vamos em frente aqui. Aqui a exortação. O que a igreja deveria fazer? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, essa é a mensagem. Jesus estava olhando para aquela igreja, né, e exortando a igreja que ela deveria parar, deveria talvez suspender a quantidade de coisa que estava fazendo para onde caiu, né? Onde eles começaram a perder esse primeiro amor, e era para se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, tá? A motivação. E se não, Jesus falando, isso é bem sério, venho a ti, igreja de Éfeso,
e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, tá? Então, há pelo menos duas interpretações aqui que eu vi, mas quando a gente pensa nessa questão do candeeiro, né, a primeira interpretação que a gente encontra é, olha, se você não se arrepender, se você não voltar à prática das primeiras obras com a motivação correta, eu vou acabar com a igreja, né? Eu vou fechar, né? E a questão também, quando a gente pensa no candeeiro, porque o candeeiro, a ilustração para a igreja é para iluminar, né? Então, outra interpretação que eu vi é que Deus ia tirar a luz daquela igreja. Aquela igreja ia estar ali, não ia fechar as portas, mas aquela igreja não ia ser mais luz naquela comunidade, caso não voltasse à prática das primeiras obras. Tá? Versículo 6. Tem uma outra crítica em relação à igreja de Éfeso. Tá? Aliás, uma crítica não, nesse caso aqui é um elogio, tá? Depois eu vou dizer uma outra igreja que é a mesma coisa, mas é uma crítica. Mas esse é um outro elogio que Jesus faz àquela igreja, que é o seguinte: tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, essa aqui é um outro elogio que Jesus faz à igreja de Éfeso, que eles não toleravam, não concordavam com a obra desses camaradas chamados nicolaítas, tá? Agora tem várias coisas, quem eram esses nicolaítas aqui, tá? A interpretação mais assim que a gente vê é o seguinte: nicolaítas provavelmente viria de um homem chamado Nicolau, ok? Nicolau. Você já ouviu algum Nicolau na Bíblia? Não é o Papa Nicolau, não, tá? Não. Onde é que tem um Nicolau na Bíblia? Lá no livro de Atos mesmo. Você lembra um daquele... Oi? No diácono, né? Diácono. Atos capítulo 6. Você lembra quando a igreja lá, e eles escolhem os 7 diáconos para servir a igreja, servir a mesa, a questão das viúvas lá, que estavam sendo esquecidas. Então lá tinha os 7, né? Tinha lá o Estevão e o Filipe, que não era o apóstolo, mas o Filipe diácono, e tinha um Nicolau lá também. Se você olhar lá em Atos capítulo 6. A tradição, e a tradição que eu digo é porque os pais da igreja, algum deles lá, não lembro quem, escreveu o seguinte, que aquele Nicolau, o que aconteceu depois daquilo? Ele acabou apostatando, ele acabou criando uma seita, tá? E conseguindo seguidores ali que eram chamados os nicolaítas. A palavra Nicolaitas ou Nicolau significa dominador do povo ou que escraviza o povo, alguma coisa como isso. Por isso, alguns interpretam que esses Nicolaitas aqui seriam aquelas pessoas da igreja, né, que querem sempre ter a primazia, né, que sempre querem estar ali na frente, sempre achando que eles são os maiores, né, ali na igreja. Outros também falam que a questão deles era a questão da própria imoralidade, tá? Onde eles começaram a pregar algo tipo assim, olha, você pode usufruir das coisas mundanas e não tem problema, desde que você continue adorando a Deus, alguma coisa como isso, tá? Mas o certo é que esses nicolaítas aqui, tá? Era um grupo que existia naquelas igrejas, eles vão ser mencionados em 2 igrejas, aqui de Apocalipse, das 7, tá? Jesus está elogiando a igreja de Éfeso, porque eles não
apoiavam a obra desses nicolaítas. São aquelas pessoas nas igrejas que chegam lá, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essas pessoas. Tá certo? Bem, a gente pode... a gente não vai a fundo aqui nessa questão dos nicolaítas, eu só quero que você entenda aí que existia esse grupo e Jesus elogia porque eles não concordavam com esses nicolaítas lá na igreja de Éfeso, tá? Tem uma outra igreja que a gente vai ver hoje, que é a igreja de Tiatira, e no caso de Tiatira, esses nicolaítas estavam lá também nessa outra igreja, e no caso de Tiatira, eles já apoiavam esses nicolaítas, como a gente vai ver mais para frente, mas no caso de Éfeso, eles tocavam o homem do pessoal de lá, tá? Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para quem? As igrejas, ok? As igrejas. E aí a promessa, ao vencedor, quem é o vencedor? O vencedor é o cristão verdadeiro, tá? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Lembra da árvore da vida? Onde é que a árvore da vida sumiu, desaparece na Bíblia? Onde é que você vê a árvore da vida pela última vez? Em Apocalipse, né? Não, lá antes daqui. Você lembra da árvore da vida que estava lá no Gênesis? Isso. Né? Você lembra que lá no meio do jardim tinha as duas árvores lá, né? Lá no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram fruto de que árvore? Da vida ou do conhecimento do bem e do mal? Do conhecimento do bem e do mal. Falou, bora mandar eles sair daqui para que eles não estendam a mão e comam da árvore da vida também, e aí a coisa ia ser bem complicada, tá? Mas a árvore da vida, a última vez antes daqui é lá em Gênesis, tá? E a promessa é que o vencedor, tá? O crente verdadeiro, cristão verdadeiro, que vai para o céu, vai comer do fruto da árvore da vida. Ela vai aparecer mais lá no final de Apocalipse, tá? Então, essa é a mensagem à igreja de Éfeso. Éfeso seria uma igreja ortodoxa, como a gente fala, mas uma igreja que havia perdido o seu primeiro amor. Havia esfriado na sua motivação, na sua intimidade, na sua amizade com o Senhor. Tá? Então, essa seria a primeira igreja. E aí, o que você acha? Tem igrejas assim hoje? Sua igreja é assim? Vamos lá para a segunda? Então, a primeira é Éfeso, tá? A segunda igreja é a igreja de Esmirna, tá? Então, você lembra aquele quadro? Quando você saía de Éfeso, você ia e batia lá em Esmirna, tá? Esmirna, vamos ver o que Jesus escreve para Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então, essa foi uma descrição dele lá do capítulo 1. É interessante porque aquilo que ele vai falar para aquela igreja, e a maneira que ele se identifica de estive morto e tornou a viver, está falando questão do sofrimento dele, de tudo que ele passou, ele vai se identificar com aquilo que aquela igreja está passando, tá? Sobre Esmirna, tem algumas coisas, por exemplo, era uma cidade, a cidade de Esmirna, né? Esmirna dá a ideia, você sabe o que é mirra? Mirra? O que era mirra? O nome Esmirna vem muito dessa questão da mirra. O que você sabe sobre mirra? É um presente que Jesus recebeu, né? Uma espécie de perfume, sei lá, resina, uma coisa assim, né? Aham. Você lembra quando Jesus nasceu, lá os reis, os magos levaram, né? Ouro, incenso e mirra. Mirra, tá? Era um
perfume, alguma coisa lá, mas geralmente essa mirra ela era usada muito para embalsamar, né? Lá os corpos e tudo mais, para ficar cheirosinho e tal. Então era uma cidade que produzia muito isso lá, tá? Vem desse nome aí, Esmirna, tá? Mas tinha uma igreja lá. E Jesus se apresenta. Agora, a questão dessa igreja é interessante. Tem 2 igrejas das 7 que elas não recebem críticas, tá? Uma é Esmirna. Você vai ver que ela não tem crítica para essa igreja. A outra, claro, é Filadélfia, né? Que a gente vai ver lá. Mas Esmirna é uma igreja que não há crítica, tá? Só elogios. Quer ver? Você vai ver lá. Versículo 9. Então, Jesus fala o elogio: conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Esmirna é uma igreja pobre, é uma igreja pobrezinha, tá? Se nós fôssemos falar, é característica da igreja perseguida. Essa é a igreja mais pobrezinha das 7, é a igreja que é mais sofrida, tá? E que é mais perseguida. Interessante, porque olha só, Jesus fala que conhecia a tribulação daquela igreja, Jesus conhecia a pobreza daquela igreja. Você pode ser pobre, né, aqui, mas é rico, né? E Jesus conhecia a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então, é interessante porque naquela igreja existiam esses que se declaram, sempre é isso, se declaram apóstolos, se declaram judeus, se declaram aquilo outro, né? Então, essa igreja pobrezinha, mas tinham esses que queriam dominar a igreja, tá? E Jesus falou que eles eram sinagoga de Satanás, igreja de Satanás. Né? Então, era um povinho meio complicado ali que existia naquela igreja pobre, né? Às vezes a gente vê isso, né? A gente pensa, uma igrejinha pobre, pequena ali, ninguém vai querer, não, mas é essa que eles querem, né? Porque uma igreja que não pode se defender, pelo menos eles acham, né? Pobrezinha, vai ser fácil dominar e tudo mais, né? Então, Esmirna seria a igreja perseguida hoje. Olha só, por quê? Versículo 10. Jesus fala: não temas as coisas que tens que sofrer, lá, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, era uma igreja perseguida pelos homens, perseguida pelo próprio Satanás, né? Alguns iam ser lançados à prova. Essa questão de tereis tribulação de 10 dias, isso eles concordam que seria a questão da brevidade, não ia demorar muito, mas era a questão, Jesus fala que eles iam ter que ser fiéis até a morte. Eu imagino que dessa igreja tenha saído muitos crentes para aquele coliseu, para serem jogados lá para os leões e interter o povo, né? Mas eram para eles serem fiéis até a morte. Você viu como Jesus se apresentou? Estive morto, mas agora estou vivo. Então, ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. A palavra coroa aqui não é aquela coroa... Na verdade, tem 2 palavras no grego para coroa, né? Tem a coroa do rei, e a palavra é diadema, não é essa a ideia aqui. A palavra Stéfanos é aquilo que, quando nas Olimpíadas lá de Roma, da Grécia, né, quando eles ganhavam, você lembra que eles recebiam aquela penazinha, né? Hoje recebe troféu, medalha e tudo mais, né? Eles recebiam aquela pena aqui, né? Aquilo é a palavra Stéfanos, né? Aquilo era para o vencedor. Só para saber aqui essa palavra coroa, mas ele fala, né? Ser fiel até a morte e eu vou te dar a coroa
da vida, né? Você sabe que sempre há essa promessa. Paulo falou, né? Quando ele estava lá para morrer, né? Já estou morrendo, já estou indo, né? Agora a coroa já me aguarda, né? Então tem essa ideia de coroa, tá? Mas é uma igreja perseguida, a igreja pobrezinha. Versículo 11 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, de novo, não era a mensagem só para uma igreja, mas para todas as igrejas. E o vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, né? Então, a segunda morte, a gente sabe que é a questão do lago de fogo, tá? Inferno não é o último estágio, tá? Estudamos isso lá em escatologia, você lembra? Quando nós estudamos sobre o destino do homem, tá? Falamos sobre o inferno, falamos sobre o lago de fogo. O lago de fogo é o último estágio, né? Então, a promessa do vencedor é que ele não sofrerá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo, ok? Então, a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Então, Éfeso, a igreja ortodoxa, mais fria, perdeu o primeiro amor. Esmirna, a igreja perseguida, igreja pobre, igreja muita perseguição, mas a igreja que foi elogiada e não houve crítica aí para Esmirna. Ricardo, Ou não, pode falar. é o Isaac. A gente vê assim, né, quando fala de perseguição, a gente vê as igrejas dessas igrejas aí, primeiros séculos, de martírio e sofrimento mesmo, mas hoje também a gente pode ver que pode ter também perseguição, por outro lado, contra a igreja, de até mesmo mentiras, calúnias e difamação sobre a igreja. O que é que você acha? Sim, com certeza, né? A igreja sofre perseguição hoje, tá? Porque às vezes a gente para pensar em perseguição, como as igrejas lá do Oriente, né? As igrejas perseguidas que a gente ora, conhece lá, a questão de portas abertas, né? Mas hoje, se você fosse parar para pensar, qual é o tipo de perseguição que nós hoje, das igrejas aqui do Ocidente, temos tido? Qual tipo de perseguição, né? Porque nunca parou a perseguição. Então, às vezes perseguição interna, perseguição externa, né? Sempre há essa tribulação, né? E o interessante disso é que, como Jesus fala, eu conheço o que cada igreja está passando, porque eu ando no meio das igrejas, ok? Muito bom. Então, 2 igrejas. Terceira igreja. Vamos fazer 4 hoje, tá? A terceira igreja é a igreja de Pérgamo, tá? Então, você sai de Éfeso, você sobe, você bate em Esmirna, daí você vai mais para frente e você chega em Pérgamo, tá? Pérgamo é a igreja mundana, a igreja casada com o mundo. Sabe aquela igreja que você não sabe, que você entra e você não vê nenhuma diferença entre as coisas do mundo e as coisas de Deus? Que tem igreja assim hoje? É a igreja de Pérgamo, tá? A igreja mundana. Vamos ver lá. Essa igreja ela vai ter elogio e vai ter crítica bem pesada em relação àquela igreja lá. Então vamos lá. Ao anjo da igreja em Pérgamo, quer dizer, o pastor da igreja, escreve lá para o pastor o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? Falamos essa questão da espada afiada, né? Espada afiada significa a palavra de Jesus. Quer dizer, aquilo que ele vai falar não vai ser coisa boa para aquela igreja, tá? O julgamento dele, tá? É como uma espada afiada de 2 gumes. 2 gumes significa de 2 pontas, né? Que faz separação, que corta aquelas espadas que eles usavam lá, 2 gumes, tá? Então, já sabe que só pela descrição que ele faz, já vai ser uma coisa pesada para aquela igreja, porque era uma igreja mundana. Vamos ver isso aí. Versículo 13.
conheço, primeiro ele fala, primeiro é o elogio, tá? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Primeira coisa, né? Aquela igreja estava onde estava o trono de Satanás. Pérgamo era uma cidade, primeiro o nome Pérgamo vinha de pergaminho, né? Tinha uma biblioteca ali em Pérgamo, né? Mas Pérgamo era uma cidade que adorava o próprio imperador, né? Você lembra que o imperador aqui nessa época foi o imperador Domiciano, tá? Primeiro veio Nero, que começou a perseguição, depois veio Vespasiano, que destruiu lá o templo, no ano 70, e depois veio Domiciano. O Domiciano, ele era mais cruel que o Nero, ele era chamado segundo Nero, né? A perseguição foi ele que prendeu o João na ilha de Pátimo, e esse Domiciano, ele se declarou como Deus. Ele exigiu a adoração do povo. Daí os outros imperadores seguiram o ritmo dele, né? Então, Pérgamo era uma cidade que adorava o imperador, tá? Fora outros deuses lá. Se eu não me engano, em Pérgamo tinha o templo a Zeus também, o deus grego. Então, além de idolatria e imoralidade. Então, a igreja em Pérgamo estava localizada num lugar bem complicado, né? Por isso que ele fala que ele conhece o lugar onde ela estava, onde ela habita, né? Está o trono de Satanás. Eu não sei onde é que está localizada a sua igreja, né? Mas a gente pode imaginar que Jesus elogia isso. Conservas o meu nome, mesmo habitando onde habita o trono de Satanás, não era um lugar fácil, mas eles conservaram o nome dele, né? Não negaram a fé, isso é algo que ele elogia, e ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Esse Antipas aqui, esse Antipas aqui provavelmente era um dos líderes ou pastores daquela igreja. A gente sabe isso porque alguns pais ali da igreja escreveram sobre ele, né? E eles falam que esse Antipas aqui, ele foi perseguido ali naquela igreja, ele foi morto. Algum até disse que ele provavelmente foi martirizado dentro de um bezerro, um boi de bronze queimado ali, né, colocado ali dentro de uma coisa como isso e tocaram fogo, né, é só assim que eles faziam, né. Então, ele é elogiado, né, esse Antipas aqui, a gente não sabe se era o nome dele, porque esse anti seria a ideia de contra, né, então o nome dele seria contra todos ou contra tudo, tipo anticristo, né, contra Cristo, né, mas ele elogia esse homem lá de Pérgamo, né, que ele foi fiel até a morte mesmo, né, ali naquela igreja, né. Agora, a crítica para a igreja de Pérgamo, lá vai, a igreja de Pérgamo tinha umas questões bem complicadas lá. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Olha, eu te elogiei, mas eu tenho algumas coisas que não tá legal, né? Eu vou te criticar. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, a crítica à igreja de Pérgamo é porque eles tinham lá alguns que sustentavam o que ele chamou da doutrina de Balaão. Agora, o que você sabe sobre esse Balaão na Bíblia? Ele está se referindo a um personagem do Antigo Testamento. Você lembra do Balaão? Sim. O Balaão,
Isso. Você lembra quando o povo de Israel estava saindo lá do Egito e andando lá pelo deserto e vencendo, e eles chegaram lá, iam chegar, eu acho que era Moabe, e o rei de Moabe, chamado Balaque, eu acho que é Moabe, depois você confirma lá, tá? Esse Balaque, ele ficou com medo dos israelitas que iam chegar lá, né? E o que ele fez? Ele contratou esse Balaão, e segundo o seu Bill dizia, era um pajé, né? O que era o contrato com esse Balaão? O que esse Balaão deveria fazer? Que ele foi contratado pelo Balaque, que era o rei, em relação aos filhos de Israel. O que ele deveria fazer? Amaldiçoar. Amaldiçoar. Né? Exatamente. Ele foi contratado pelo Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Você lembra dessa história? Né? E aí ele foi a primeira vez, só que em vez dele amaldiçoar, ele abençoou. Ele abençoou, né? E o Balaque disse, estou te pagando para te amaldiçoar, jogar uma praga aí, fazer um trabalho, um despacho aí para o povo, e tu faz uma bênção? Vou lá. É certo que ele foi lá a primeira vez, a segunda vez e a 3 vezes, não foi isso? 3 vezes ele tentou amaldiçoar e ele acabou abençoando, porque Deus não deixou ele amaldiçoar o povo de Deus, né? Aí você lembra o que aconteceu? Aí o Balaque disse, sim, agora, como é que eu fico, né? O Balaão disse o seguinte para ele, é daí que vem isso aqui que a gente está falando. O Balaão disse, olha, camarada, é o seguinte, esse povo aí, ele não vai ser amaldiçoado porque o Deus dele é um Deus santo, zeloso, né? E tudo mais. Mas eu vou te dar uma dica. Sabe o que tu vais fazer? Pega mulheres do teu povo, meninas bonitinhas, né? E joga lá no meio deles. Eles vão casar com essas meninas, elas vão fazer eles adorarem os seus ídolos, e o próprio Deus deles vai dar jeito neles. E foi exatamente isso que o Balaque fez, né? Então é por isso que ele está falando dessa doutrina de Balaão, né? Ensinava a armar ciladas diante dos filhos de Deus para comerem coisas sacrificadas aos ídolos, que as mulheres fizeram isso, né? E praticarem a prostituição. Então imagina isso, imagina uma igreja como isso, né? O que será que eles estavam fazendo naquela igreja que Jesus conhecia, né? Tem outra coisa interessante sobre Pérgamo também, era o seguinte, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Olha aqui esse grupo de novo. Lá em Éfeso, a igreja de Éfeso, a primeira igreja, Jesus elogiou Éfeso porque eles não odiavam a obra dos nicolaítas. Já aqui em Pérgamo, Jesus critica a igreja de Pérgamo porque eles sustentavam a doutrina dos nicolaítas, essa doutrina de fazer o povo pecar, seja por a questão de hierarquia, de dominar o povo, a questão da prostituição, da idolatria. Ok? Então, a crítica para aquela igreja era uma igreja realmente mundana, né? Aí, a igreja que casada com o mundo, como alguns falam. E aí vem a exortação, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, né? Não é que Jesus tinha uma espada na boca dele, mas estava se referindo à própria questão do julgamento da palavra, daquilo que ele iria fazer contra aquela igreja, se eles não se arrependessem. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que é igrejas, tá? E aí o vencedor, o crente fiel, cristão fiel, ele fala que ele ia dar do maná escondido,
Você lembra do maná, aquilo que alimentou o povo, isso era símbolo de comunhão, de provisão, né? E bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe, né? Ou seja, no céu, né, a gente vai ter um novo nome, não sei como é que vai ser, né? Alguém me perguntou na outra vez que eu estava ensinando, e aí, será que a gente vai ter o mesmo nome lá no céu, né? Será que eu vou ser Ricardo mesmo, ou será que eu vou ter outro nome? Bem, não sei, o certo é que, claro que nome tem muito a ver com caráter, né? Você lembra que no Antigo Testamento Deus sempre mudava o nome deles por causa do caráter, né? Por exemplo, Jacó, o nome Jacó era enganador, né? E ele enganou o pai, enganou o irmão e tudo mais, mas depois Deus mudou para Israel, né? Aí, né, que tinha a ver com a questão de Deus, né? Nem lembro o que significa Israel, mas tinha a ver porque era o caráter, né? Ali, né? Abraão para Abrão, né? Abrão para Abraão, Sarai para Sara, e assim sucessivamente. Então, essa questão de mudança no nome tem a ver com caráter, tá? Então, essa é a promessa para os crentes daquela igreja que se arrependesse, né, como ele fala lá. Ok? Então, a terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Então, será que tem igrejas mundanas hoje? Igrejas que estão aí adorando a Deus, mas de vez em quando se relacionando com as coisas do mundo, deixando o mundo entrar, e coisas como isso, né? Assim era a igreja de Pérgamo. E a última igreja é a igreja de Tiatira, tá? Então, saindo de Pérgamo, você chegava lá na igreja de Tiatira. Repara que o desenho é só as ruínas, né? Porque não há igrejas hoje, né? Hoje eu estava vendo a mensagem do Augusto Nicodemos, ele disse que visitou lá. Acho que o Bruce visitou também, falou. É só ruínas, né? Hoje em dia, né? Aquelas igrejas lá. Parece que não vingou muito aí a mensagem, né? Você sabe que hoje essa região onde eram essas 7 igrejas é a Turquia. Tá? Só você procurar no mapa, a Turquia, é onde aconteceu esse terremoto aí agora, né? Turquia, Síria. E a Turquia é um país muçulmano, né, onde o islamismo é que impera lá, né? Então, veja, todas as igrejas no primeiro século, né, hoje em dia, o islamismo impera lá, mas enfim. Então, ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, ok? Filho de Deus aqui, a questão da divindade, né? Tem olhos, e lembra de olhos, é sabedoria, vê, né? Chamas de fogo, fogo geralmente é julgamento, quer dizer, o julgamento dele é um julgamento que ele sabe, né? Os olhos dele, e os pés semelhante ao bronze polido, é um julgamento santo, né? Então, só pela apresentação dele para essa igreja de Tiatira, também você já sabe que não vem coisa boa para essa igreja, tá? Então, de novo, Éfeso, a igreja que abandonou o primeiro amor. Esmirna, a igreja perseguida, não teve crítica para aquela igreja. Pérgamo, a igreja mundana, né? E agora Tiatira. Tiatira era pior, além de ser uma igreja mundana, era uma igreja que tolerava a imoralidade dentro dela. Tá? A imoralidade, como a gente vai ver. Então, é por isso que Jesus se apresenta, olhos como chama de fogo, né? Que ele sabia o que estava acontecendo ali dentro daquela igreja, já que ele anda no meio dos 7 candeeiros, no meio das igrejas. E pés semelhante ao bronze polido, isso significa a santidade dele, né? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro se tem elogio para aquela igreja. Tem um elogiozinho aqui, primeiro, né? Conheço as tuas obras, quer dizer, aquilo que a igreja está fazendo, o teu amor, parece que era uma igreja que amava o Senhor, né, os irmãos, as pessoas, era uma igreja, a questão da fé, conheço a tua fé,
tá? Isso tem a ver com doutrina, né? O teu serviço era uma igreja que estava trabalhando, aí, a perseverança daquela igreja, e olha o detalhe, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. O contraste aqui é com qual igreja? As tuas obras mais numerosas que as primeiras. O contraste é com a igreja de Éfeso, né? Éfeso começou bem e abandonou o primeiro amor. Parece que Tiatira, ele está elogiando, né? Que as últimas obras deles eram melhores que as primeiras, né? Aí, então veja que não tem, o problema dessa igreja não é doutrina, o problema dessa igreja não é que eles são inativos, que eles estão parados, né? É uma igreja de perseverança, é uma igreja que está no serviço, né? Mas tem um problema sério nessa igreja, que é a crítica. E a crítica dessa igreja era uma mulher. Me perdoe aí as irmãs, mas essa igreja, o problema dessa igreja era uma mulher. A gente vai ver, deixa eu ler aqui primeiro, vocês, das irmãs aí se ofenderam. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, vírgula, Jezabel, é bem provável que o nome dela não fosse Jezabel, mas que ele estava comparando ela com uma outra Jezabel do Antigo Testamento. Jezabel, que a si mesma, olha, de novo, a si mesma, se declara profetiza. Ok? Então, nessa igreja tinha essa mulher que ele comparou com Jezabel, a gente vai já lembrar um pouco de quem era Jezabel, mas ela a si mesma se declarava profetiza. Não sei como era a relação dela com o anjo da igreja, o pastor, mas tinha essa mulher nessa igreja, tá? E ela não somente ensine, ok? Mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Sabe por que ele comparou essa mulher? É bem provável que essa mulher existisse mesmo, né? Eu creio que era realmente na igreja de Tiatira. Ele comparou com Jezabel. Quem foi Jezabel no Antigo Testamento? Era a mulher Jezabel. Exatamente. Jezabel foi a mulher de Acabe. Acabe foi um dos reis de Israel, das tribos do norte, aí, e o Acabe, ele, em vez de casar com uma israelita, ele casou com essa Jezabel, que ela não era judia, mas ela era de um outro povo. Eu não sei se era moabita, amonita, não lembro, né? Então, esses povos, eles tinham os seus deuses. E Acabe acabou casando com essa Jezabel. Essa Jezabel foi a desgraça na vida do Acabe, né? Ela introduziu a adoração a Baal, lembra do Baal, o deus pagão dos judeus? Foi essa Jezabel que trouxe a adoração do Baal para dentro do povo. Você lembra, só para você ter uma ideia do quão perversa era essa mulher, tem uma história do Acabe que ele queria o terreno de, como era o nome do homem? A vinha... Era o terreno de um camarada lá, né? E o Acabe... Nabote, né? Nabote. A vinha de Nabote, O Acabe, ele era essa tua vinha. E o Nabote disse, não vou dar. Então me vende.
senão também não quero vender. E o que o Acabe fez? Foi embora para a casa dele chorar. Quando a Jezabel viu e disse, coisa de rei é tu, rapaz, tu não é o rei, que negócio é esse? Deixa que eu resolvo. O que a Jezabel fez? Ela foi lá, matou o cara e disse, pronto, agora pode tomar, a vinha é tua. Só para você ter ideia, né? Ela matou os profetas do Senhor, né? O homem teve que até esconder alguns lá, porque ela estava matando os profetas do Senhor. Você lembra que aquele desafio de Elias, né? Foi na época de Elias. Elias, olha como é, né? Elias fez aquele desafio, você já ouviu, né? O desafio quantos eram? 400 profetas de Baal, né? Contra Elias, aquela coisa do fogo cair, né? E Elias fez o fogo cair, né? Deus fez o fogo cair lá, né? E depois Elias disse, olha, pode matar agora todos esses profetas aí. Esses profetas, eles eram profetas da Jezabel, né? E eles mataram tudinho, né? Quando a Jezabel soube o que Elias tinha feito, ela disse o seguinte, acho que se fosse nosso dia, ela ia dizer assim, eu juro pela fé da minha mãe que amanhã eu vou matar esse Elias. E fez isso. E mandou a mensagem. Quando Elias ouviu isso, o que ele fez, o Elias? Profeta Elias, grande profeta Elias. Ele ficou deprimido e foi para o deserto. Saiu correndo com medo dela. Ele fugiu com medo dela. Rapaz, o cara tinha acabado de matar 400 profetas e ficou com medo dessa mulher. Fugiu para o deserto. Ficou em depressão dentro de uma caverna que Deus teve que dar uma dura nele lá. Só para você ter uma ideia de quanto essa mulher era perversa. Então, é bem provável que aqui em Tiatira, ele esteja só comparando a perversidade dessa mulher, que a si mesmo se declara profetisa, né? E era como Jezabel mesmo, né? E ela fazia os cristãos lá da igreja de Tiatira praticar a prostituição e a idolatria. Você sabe essa história, né? Sempre que há idolatria, há prostituição. Onde há idolatria, há prostituição. Tá? Isso rolava dentro da igreja. Por isso que a crítica para aquela igreja eles estavam tolerando pecado dentro da igreja. Tá? Que era promovido por essa mulher, que eu não sei como é o nome dela, mas ela foi apelidada de Jezabel, dado a periculosidade dela. Será que há mulheres nas igrejas hoje promovendo essas coisas? Essa é Jezabel, né? 21. Jezabel, tá? Dê-lhe tempo, quer dizer, para que se arrependesse, está falando dela, né? Jesus está falando, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. E aí ele diz, eis que a prostituta de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita, tá? Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Tá? E aí ele diz, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, quer dizer, a doutrina da Jezabel lá e tudo mais, né? E que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás,
outra carga não jogarei sobre vós. Coisas profundas de Satanás aqui tem a ver com a imoralidade, com as coisas que estavam acontecendo lá, e a gente pode falar muitas questões em relação a isso, né? O pessoal quer experimentar as coisas profundas de Satanás, enfim. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha, tá? E aí, a promessa para o vencedor. O vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Veja que essa promessa é paralelo com a questão que a gente falou, da questão que a igreja, porque ele está falando para a igreja, né, vai julgar as nações, né? Isso é paralelo com aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios 6, né? Você lembra quando eles estavam com essa questão de jogar um crente jogar outro crente na justiça? E Paulo disse: o que é isso que vocês estão fazendo? Levando o caso de vocês perante incrédulos? Vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo, né? E até os anjos, né? Então, é bem provável que isso seja lá pelo milênio, lá por aquela época, lá, né? Aí, né? Então, autoridade sobre as nações, né? Então, nós cremos que vamos reinar com Cristo ali. Cetro de ferro as regerá e reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, tá? Assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E aqui a gente vê essa questão da estrela da manhã. O que é? Tem várias interpretações, né? Sobre a estrela da manhã. Será que é Cristo a estrela da manhã? Mas é Cristo que está dizendo que vai dar a estrela da manhã. Vou deixar essa aí para vocês pesquisarem. E aí, último versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? A mensagem é para todas as igrejas, ok? Bem, meus irmãos, então você repara aí que eu não entrei em alguns detalhes aqui, porque eu não quero que fique uma pregação, tá? Eu quero que você entenda um pouco dessas quatro igrejas, saiba o que é o elogio, o que é a crítica de cada igreja. E aí, quando você for pregar sobre alguma igreja, aí você pode pesquisar mais sobre esses termos aí, tá? Mas só relembrando aqui, igreja de Éfeso, então, vamos pensar assim, se você quer pregar, vamos supor, você quer pregar para a sua igreja, né? Você acha que a sua igreja está muita atividade, mas está esquecendo a intimidade com o Senhor, prega sobre a igreja de Éfeso, que abandonou o primeiro amor, que estava ali e tudo mais, né? Se você quer motivar a igreja, a sua igreja, a ser uma igreja missionária, uma igreja que talvez a igreja esteja passando por muitos problemas, sofrendo, tribulação e tudo mais, né? Prega sobre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, né? Talvez você queira falar a questão da igreja está muito ligada com as coisas do mundo, né? Aí fala sobre a igreja de Pérgamo. Aí, talvez você esteja coisa mais pesada, a igreja está tolerando imoralidade, tolerando pecado, prega sobre a igreja de Tiatira. Então, eu vejo a questão das igrejas dessa maneira. É mensagem para nós hoje, é mensagem para a nossa época, e são muito atuais. Ok? Bem, perguntas, comentários queiram fazer agora, nesse momento, sobre essas quatro igrejas, tá? Ainda está faltando 3 igrejas ainda. E aí, Ricardo, Oi, pode falar. Lembrando que essa igreja ela tinha uma mulher que foi daí para Filipos, e lá ela se converteu, né? É verdade, eu esqueci de falar. Tiatira. Lídia. Exatamente. Você lembra que Tiatira era uma cidade... Ela é o oposto dessa mulher que pegou o pedido de Jezabel aí. Ela é o oposto da Jezabel. O coração dela, né? Para ouvir a palavra que Paulo estava pregando. Verdade, Você lembra que quando Paulo atravessou para a Europa, ele chegou em Filipos, Filipos, né?
ele encontrou essa mulher num lugar de oração, perto de um rio, alguma coisa lá, né? Essa Lídia, e essa Lídia, ela era uma empresária, estava lá em Filipos, ela vendia o quê? Ela vendia púrpura. O que era púrpura? Púrpura é tipo uma tinta vermelha, e usavam essa púrpura para tingir, né, as roupas reais, então dava muito dinheiro. E diz que ela era de Tiatira, e Tiatira era onde se produzia alguma coisa lá no mar, ali próximo, molusco, né, onde eles extraíam esse pigmento vermelho, né. Então, alguns acham que foi até ela que começou essa igreja em Tiatira depois daquilo, né, desse encontro com Paulo e tudo mais. Então, foi bem lembrado, né. Então, tinha essa mulher apelidada de Jezabel e tinha a Lídia. Vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui e na próxima aula a gente vai ver as 3 últimas igrejas do capítulo 3, tá bom?